Albert Einstein fez uma declaração famosa: não podemos resolver um problema se estivermos no mesmo plano do pensamento que o criou. De modo semelhante, não poderemos mudar uma realidade se permanecermos com a mesma consciência com que a criamos. Ou seja, para mudar sua vida, você precisará mudar sua consciência. Por exemplo, mudar a consciência de doença para a consciência de saúde. Talvez você pergunte: como posso fazer isso? Como conseguir ver alguém curado se seu corpo nos parece enfermo? A resposta é: comece a olhar além da ilusão que o mundo lhe mostra. Entenda que simplesmente dizer que escolheu uma nova realidade não é o suficiente. Você precisa se transformar em uma nova pessoa. Você precisa agir e pensar como se fosse a pessoa que deseja ser. James Allen escreveu: os homens não atraem aquilo que querem, mas aquilo que são. Sabendo disso, a partir de agora, enterre seu velho eu. O visionário do século XX de Barbados, conhecido pelo nome de Neville Goddard, talvez tenha sido quem melhor descreveu nossa capacidade de tornar sonhos em realidade. Ele sugere que precisamos nos entregar à nossa nova possibilidade e passar a viver nesse novo estado e não mais no antigo. Por meio dos seus muitos livros e palestras, ele compartilhou seu grande segredo de como navegar pelas muitas possibilidades da matriz divina. Segundo Neville, tudo o que nos acontece é produto da nossa consciência e nada além disso. Em seu livro, O Poder da Consciência, Neville nos oferece vários exemplos de como isso funciona. Por exemplo, em uma das histórias, ele conta o seguinte: há 4 anos, um amigo me pediu que ligasse para seu filho, de 28 anos de idade, que estava sem expectativas de vida. Ele estava sofrendo de uma rara doença do coração. Os médicos haviam tentado de tudo, mas não tinham mais esperança de recuperação. O filho do meu amigo estava confinado a uma cama e o corpo dele tinha se atrofiado a ponto de parecer um esqueleto. Ele só conseguia falar e respirar com muita dificuldade. No dia em que eu liguei para ele, sua esposa e seus 2 filhos estavam em casa e sua esposa escutou toda a nossa conversa. Eu comecei dizendo-lhe que havia apenas uma solução para qualquer problema e que a solução era uma mudança de atitude. Como ele estava com dificuldade de falar, eu pedi que ele murmurasse afirmativamente se entendesse claramente o que eu estava dizendo. Ele concordou. Então eu lhe disse a verdade de que a consciência é a única realidade e que a única maneira para mudar qualquer condição é mudando o estado de consciência sobre os seus fatos. Depois sugeri que ele visse em sua imaginação a cara do seu médico expressando um incrédulo espanto ao vê-lo recuperado, contrariando a lógica de uma fase terminal de uma doença incurável, e que ele visse o médico verificando novamente os seus exames e ouvindo-o dizer repetidas vezes: isto é um milagre, é um milagre. Ele não somente entendeu tudo isso claramente, como também acreditou profundamente e prometeu que iria seguir fielmente este procedimento. Sua esposa, que nos tinha ouvido atentamente, me garantiu que ela também iria usar a lei da concepção em sua imaginação, da mesma forma como o marido dela. Vários meses depois, recebi uma carta dizendo que o filho tinha alcançado uma recuperação milagrosa. Nas minhas férias seguintes, eu o conheci. Ele estava em perfeita saúde e envolvido ativamente em seus negócios. Ele me disse que desde o dia em que eu liguei, ele nunca teve qualquer dúvida de que isso iria dar certo. Neville falava em uma linguagem não científica, que soava quase que direta demais para ser verdadeira. Mas, por favor, não se deixem enganar pela simplicidade das palavras de Neville, quando ele sugere que tudo o que precisamos para transformar nossa imaginação em realidade é assumir o sentimento de que nosso desejo já foi realizado. Em um universo participativo fabricado por nós mesmos, por que duvidar que isso é verdade? O autor Ami Goswami disse:
Quando nos compreendermos, quando compreendermos a nossa consciência, compreendemos também o universo e a separação desaparece. Isso significa que não estamos separados do universo ou de Deus, mas somos parte do universo ou parte de Deus. Descobertas científicas sugerem que existe algo no interior de cada um de nós que não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço e nem mesmo pela morte. Estas descobertas concluíram que aparentemente vivemos em um universo onde tudo está sempre conectado. Em outras palavras, o seu eu interior não se limita pelo seu ser físico, ou seja, essa pessoa que você enxerga quando olha no espelho tem dentro dela algo misterioso que faz parte do campo de energia que banha todas as coisas. Existe um lugar onde todas as coisas são possíveis. Esse lugar é pura energia. O sucesso, a abundância, as doenças, os medos e desejos mais profundos, absolutamente tudo tem início nesse lugar. E podemos dominar esse lugar de pura energia. O primeiro passo é ter o conhecimento de que ele existe, e então compreender seu funcionamento e usar uma linguagem que esse lugar de pura energia entenda. Por meio da unidade que está no interior do seu corpo, você tem uma comunicação direta com a mesma força que cria tudo. No entanto, seu poder está adormecido, esperando que você o desperte. O segredo para acordar esse impressionante poder é fazer uma pequena mudança no modo como você vê o mundo. Com uma ligeira mudança de percepção, podemos usufruir a mais poderosa força do universo para lidar com as situações aparentemente impossíveis. A pequena mudança de que precisamos consiste em começar a nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. A imaginação, associada com a emoção, dá vida a uma possibilidade que se transforma em realidade. A manifestação se inicia com o desejo de conseguir algo que, por hipótese, não existe. Podemos criar coisas pela força da consciência e da percepção. O poeta William Blake reconhecia que o poder da imaginação é a essência da nossa existência. O homem é toda imaginação. Ele dizia e explicava: o corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, o próprio Deus. O filósofo e poeta John Mackenzie explicava: é impossível distinguir o real do imaginário detalhadamente, pois todas as coisas são imaginárias. Diante dessas duas descrições, percebemos que para que algo se manifeste na realidade física, primeiro deve ser imaginado. Entretanto, para que a imaginação se transforme em realidade, deve existir algo que interligue ambos. De alguma maneira, deve existir no tecido do universo a conexão entre fantasias passadas e realidades presentes e futuras. Einstein acreditava firmemente que o passado e o futuro estão intimamente entrelaçados com coisas de uma quarta dimensão e que formavam uma realidade que ele chamou de espaço-tempo. Ele dizia: a distinção entre o passado, o presente e o futuro não passa de uma ilusão. Dessa maneira, começamos a compreender que estamos conectados não somente com tudo aquilo que vemos em nossa vida hoje, mas também com tudo que já existiu e com tudo que existirá. Os cientistas acreditam que mais de 90% está faltando e nos parece ser um espaço vazio. Isso significa que conseguimos ver apenas 10% de tudo que existe, mas o espaço entre as coisas não está vazio. Se estivesse vazio, como poderíamos conversar usando celulares? Se estamos interligados, alguma coisa está fazendo essa ligação. A humanidade tem percebido que dentro do vazio que chamamos de espaço, alguma coisa realmente existe. Sabendo de tudo isso, agora podemos entender que não estamos separados do universo, mas somos parte do universo. Mas qual é a linguagem do universo? A linguagem que fala com as forças quânticas do universo é a linguagem da emoção. O que a matriz divina reconhece é o sentimento. Então, quando orar, sinta-se como se sua meta já tivesse sido alcançada e sua oração respondida. Neville Goddard explica:
No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O eu bato na porta é seu desejo. A porta é a sua consciência. Quando você sente que seu desejo é impossível, é porque está fechando a porta para esse desejo. Então, eleve sua consciência, pois é dessa forma que você abre a porta para o seu desejo entrar. A realização bem-sucedida da coisa desejada também é contada na história de Daniel, na cova dos leões. Está registrado que Daniel, enquanto estava na cova dos leões, teve certeza que Deus o protegeria, e os leões permaneceram impotentes. Você deve fazer como Daniel fez. Os leões são seus problemas. Diga confiando que esses leões são impotentes para você. Siga o exemplo de Daniel, mesmo estando preso na cova da pobreza ou da doença. Você precisa desviar sua atenção desses leões chamados dívidas ou doenças e insistir no que você deseja. Se você não olhar para trás e continuar com fé, perceberá que tudo pode ser realizado. O mundo está ao seu comando.